E vamos agora para a atividade 3 do segundo bimestre do oitavo ano. Era, na verdade, uma continuação, né, dessas atividades sobre reprodução sexuada, né? Então, nós estamos aqui na mesma página que eu parei na atividade anterior. Vamos fazer agora as outras 4 questões, né? Então, eu fiz até a questão número 5, agora é a questão número 6. A questão número 6 diz o seguinte: observe as flores da fotografia a seguir e sugira uma hipótese para a questão. Então, eu tenho aqui as fotos na letra A, essas flores aqui de um tipo de grama, mato alto, né? E essa flor aqui que é uma flor de mimo, bastante conhecida, ou flor de hibisco, né? Que é uma florzona bem grande, bonita. Tem os nomes aqui do lado, né? O de cima é o capim dos pampas, que atinge até 3 metros de altura, olha só, esse é gigantão. E a de baixo é uma flor de hibisco, que mede cerca de 15 centímetros de diâmetro, então ela é bem grandona, né? Qual das espécies é polinizada pelo vento? Que características favorecem esse tipo de polinização? Então eu observo e eu deduzo. Qual dessas duas deve ser polinizada pelo vento? Eu vou deduzir que quem é polinizado pelo vento é a letra A, é o de cima, né? O capim dos pampas. Por quê? Primeiro porque as flores estão todas lá em cima. A flor de hibisco ela fica toda pelas laterais, por todos os lados da planta, né? O capim dos pampas, as flores ficam lá no topo, lá em cima, que é onde pega mais vento, né? E além disso, vejam que ela parece umas plumas. Todas essas coisas que parecem pelos, na verdade, são as estruturas produtoras de pólen. Então ela produz muito pólen, e fica lá no topo para o vento passar e levar bastante desse pólen embora, né? Então bastante pólen para aumentar as chances de polinizar as flores de grama, de capim dos pampas por onde ele for passando, ok? Então assim que eu deduzo, seguindo pistas, né? Questão número 7. Leia o trecho a seguir e responda as questões. É um trechinho minúsculo. Em razão da redução da população de abelhas no mundo, então essa parte aqui, né, que a outra parte estava falando mais dos desenvolvimentos e das fecundações, aqui nós estamos falando mais de polinização, dispersão de sementes, né, do sexo dos animais, das vantagens e desvantagens da reprodução sexuada, né, dividir nessas duas partes. Então, a 7 fala sobre polinização. Em razão da redução da população de abelhas no mundo, agricultores recorrem ao aluguel de colmeias para garantir a produção de alguns frutos como a maçã, o abacate e o melão. Olha só, né? O que precisa? Precisa alugar abelha para poder polinizar esses frutos aqui. Letra A. Qual é o papel desempenhado pelas abelhas na produção dos frutos? As abelhas são as principais polinizadoras. Quando elas polinizam, quando elas passam nas flores pegando néctar, elas vão se sujar de pólen, levar esse pólen para outras flores, e quando for flor da mesma espécie, esse pólen entra e fecunda o óvulo lá dentro, formando sementes, e em volta das sementes se formam os frutos, né? Então, contar essa historinha para saber o que a abelha tem a ver com o fruto, né? É só a abelha levando o pólen para poder o pólen entrar, achar o óvulo, fecundar, aí fecundou, vira semente, e em volta da semente desenvolve o fruto. Letra B. Relacione a atividade de alguns animais, como as abelhas, com a reprodução sexuada das angiospermas. Na verdade, eu já fiz uma mistura aqui das duas respostas, né? Na A, vocês poderiam dizer, né, que o papel desempenhado pelas abelhas é simplesmente elas polinizam as flores que produzem os frutos, né? Que produzem esses frutos. Na B, sim, que ele está pedindo para relacionar, para explicar. Então, não só as abelhas, como outros polinizadores, borboletas, alguns pássaros, alguns morcegos, outros insetos, né? Eles vão nas flores se alimentar de néctar, aí eles se sujam de pólen. Quando eles passam por outras flores da mesma espécie, esse pólen gruda, entra, fecunda o óvulo, forma semente, em volta da semente forma o fruto, né? Então aí que ele pede para contar mais a historinha, e é por isso então que essas plantas dependem
dos polinizadores para sua reprodução, ok? Questão número 8 agora, né? A reprodução assexuada é relativamente rápida, eficiente e de baixo custo energético, gerando descendentes bastante semelhantes ao progenitor. Então, ele está contando lá de novo a assexuada, né? Ela acontece rápido, não gasta muita energia e espalha muito descendente quase idêntico, né, ao progenitor pelo ambiente. Já a reprodução sexuada apresenta várias etapas. Em algumas espécies ocorre, por exemplo, a competição por parceiros sexuais. Em animal, né? Fica um competindo com o outro, aí fica lá aquela escolha, né? Quem será que é mais forte para me dar filhotes mais fortes e toda essa coisa. Esse tipo de reprodução envolve maior gasto de energia, gera descendentes diferentes dos progenitores, ou seja, gera variabilidade dentro de uma espécie. No reino animal, há predomínio da reprodução sexuada. Sabendo disso, proponho uma hipótese que justifique a predominância desse tipo de reprodução entre os animais. Uma hipótese provavelmente deve ter mais reprodução sexuada entre animais, porque, vamos dizer assim, né? Os animais são organismos muito complexos, né? Então, na natureza sobrevive quem leva maior vantagem. Como o ambiente vira e mexe tem alguma variação, alguma modificação no ambiente, a variabilidade, ter organismos diferentes uns dos outros, é vantajosa, porque aumenta a chance de aparecer organismos melhores adaptados àquele ambiente, né? Aquelas diferenças, aquelas doenças, enfim, né? Então, como leva vantagem quando aparece um organismo melhor adaptado, então a reprodução sexuada vai levar vantagem. Então, vocês poderiam colocar, né, que nos animais é muito mais comum ter reprodução sexuada, porque a variabilidade genética, né, ou seja, ter organismos muito diferentes uns dos outros, ajuda, né, ajuda a que tenha sempre organismos bem adaptados aos ambientes e assim não cause extinção de algum grupo em algum lugar, ok? Última questão dessa terceira atividade, questão número 9. Com base nas fotografias a seguir, responda às perguntas. E de novo, eu tenho duas fotos aqui. Tá vendo? Duas araras azuis. Elas são iguaizinhas, mas é um casal. E aqui embaixo tem dois passarinhos. Um é marronzinho e o outro é bem vermelhinho. A legenda diz que a letra A, né, o de cima, é o casal de arara azul grande, que medem cerca de 1 metro de comprimento. Só falou isso, né? As duas são iguaizinhas. E o de baixo, B, é um casal de tia-sangue, então é a mesma espécie, é um casal, um macho e uma fêmea, que medem cerca de 20 centímetros de comprimento. O macho está na parte de baixo da fotografia. O macho está embaixo, então o macho é o vermelho, né? O bem vermelhinho, bem colorido, e a fêmea é esse marronzinho aí, meio camuflado. Na letra A ele pergunta o seguinte: as fotografias mostram um casal de arara azul grande em A e um de tia-sangue em B. É possível diferenciar o macho da fêmea em cada uma dessas espécies só pela aparência? Explique. Bom, no caso da A, não dá. O macho e a fêmea são totalmente idênticos por fora, né? Você olha assim, eles são iguaizinhos. Já no B, o tia-sangue dá, porque ele falou que o macho é o de baixo. Então, o macho é bem vermelhinho e a fêmea é marrom. Então, eles já de cara são bastante diferentes aí, no caso dessa espécie, na questão da cor. Então, é explicar isso, né? Que a arara azul não dá para saber qual é macho e qual é fêmea porque eles são iguaizinhos. E o tia-sangue dá para saber qual é macho e qual é fêmea porque só o macho é vermelhinho. E a questão B, né, com base no que foi observado no item anterior, né, que da arara não dá para diferenciar e do tia-sangue dá, defina o que é dimorfismo sexual. Qual das aves mostradas nessas fotografias apresenta essa característica? Bom, se voltar no texto, né, eu vou ver que dimorfismo sexual é quando eu consigo diferenciar o macho da fêmea numa espécie só de olhar.
né? Então, o macho é fisicamente diferente da fêmea. Isso é dimorfismo sexual. No caso aqui dessas fotos, o dimorfismo sexual não aparece nas araras, mas aparece no Tie-Sang, porque o Tie-Sang dá para diferenciar pela cor qual que é o macho e qual que é a fêmea. Ok? Então, essa era a terceira atividade, era isso que era para vocês responderem. Essa segunda parte ficou mais tranquila, né? Deu para respirar um pouco. Então, vamos para o próximo vídeo fazer a quarta e última atividade do bimestre. Até já!